pouquinhos nós vamos conversando no grupo principal e vamos organizando essas questões. Então, como ninguém se posicionou para moderar a reunião, eu vou moderar. Uma boa noite, né? Mais uma reunião nossa. Espero que vocês tenham lido o artigo e eu acho que essa noite, né, vai ser uma noite muito produtiva, porque nós vamos ter aqui um estudo importante, né, que vai ajudar, né, nas nossas conduções aí com os nossos pacientes. A avaliação da mobilidade humana, né, ela é um desafio dentro do contexto hospitalar. Primeiro, por ser algo mais recente, historicamente, né, a gente começou se preocupando com mortalidade, então o objetivo era que a pessoa saísse vivo do hospital, já estava bom demais. Mas, recentemente, né, em torno aí dos últimos 20 anos, mais ou menos, as discussões sobre o movimento humano dentro do hospital, elas aumentaram, e algo muito importante, né, é a gente melhorar o nosso diagnóstico, a nossa capacidade, né, de estratificar esse indivíduo dentro da sua capacidade de se movimentar. A gente sabe que a internação prejudica muito, e a gente está tendo o prazer de receber aqui, né, a doutora Isis, que estuda esse assunto, né, desenvolveu uma ferramenta extremamente interessante. Ela fez o doutorado dela nessa área e ela vai contribuir muito conosco essa noite. Primeiro, agradecer, Isis, toda a sua colaboração aqui com a gente, tá bom? E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Contasse um pouquinho da sua história. Tem muita gente nova aqui, eu acho que isso inspira, né, as pessoas, a sua trajetória profissional, a sua trajetória acadêmica, né? Quais são os seus vínculos atuais. E passo a palavra para você e, mais uma vez, muito obrigado. Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Boa noite. Obrigada pelo convite de apresentar aqui a, uma parte, né, da tese. Obrigada, por me aceitar nesse grupo. Eu fico muito feliz de participar, desse grupo de pesquisa. É um grupo que eu aprendo muito. Normalmente eu não consigo, abrir a câmera, sempre está num horário assim que eu divido um pouco a, assim, eu não tenho condição de abrir a câmera, na verdade, né, porque eu divido, esse horário com os cuidados, mas eu estou sempre ali respondendo no chat. Hoje eu organizei toda a vida para conseguir estar nesse momento aqui com vocês, abrir a câmera, participar de uma forma mais afetiva. Peço desculpas que eu não consigo fazer isso todos os dias, as dias de reunião, mas eu estou ali ouvindo, participando, contribuindo ali via chat. Bom, como o Rodrigo falou, né, então a gente tem hoje a, a possibilidade de discutir o meu artigo, né, que não é só meu, é um filho gerado também, dos outros colegas que fizeram parte desse grande trajetória, e falando sobre mobilidade. Também peço perdão que eu estou falando aqui pelo celular e também entrei pelo computador, tá? Porque o áudio do meu computador está ruim. Então, está assim abafado, aí eu preferi fazer dessa forma, entrar pelo celular, porque assim eu imagino que vocês estão me ouvindo bem. E aí eu compartilho, faço o compartilhamento, dos slides pelo computador, que para mim é o mais fácil, tá? Então, se eu às vezes olhar diferente aqui, é porque eu estou com o computador aqui na minha frente e o celular aqui um pouquinho inclinado, tá bom? Então, eu sou fisioterapeuta, gente. Falar um pouco sobre mim. Eu sou fisioterapeuta. Eu formei pela Universidade Católica do Salvador em 2011 e eu trabalho com assistência em terapia intensiva desde que eu me formei da formação, mas assim, desde que eu me formei de fato, mas esse início nunca é assim, tão linear, né? Teve ali um breve momento, uns poucos meses de home care, depois eu entrei num hospital
público daqui de Salvador, quando ele tinha acabado de ser inaugurado, que é o Hospital do Subúrbio. Mas aí logo que eu entrei, saiu o resultado da residência, então eu fui fazer residência. Não sei como é que está hoje, mas naquela época precisava ser dedicação exclusiva, então eu saí do hospital e fui para a residência. Foram 2 anos muito bons e bastante aprendizado. Aprendizado em todas as esferas, né? Porque o bom profissional não é só aquele que sabe a técnica, mas aquele que sabe conviver, né? E trabalhar em equipe. Não existe assistência em saúde, principalmente aí eu posso falar sobre assistência hospitalar que não seja de forma coletiva. E então foram 2 anos ali que eu vivendo a residência, e a residência tem esse nome muito peculiar, porque você vive aquilo ali, né? 60 horas, fora estudo, fora fazer aula para apresentar para o preceptor e etc. Então foram 2 anos muito produtivos, e daí, então, quando eu terminei a residência, eu fiquei trabalhando no hospital, nos hospitais particulares de Salvador. Eu fiz bastante pesquisa durante o período da residência, foi um período muito, 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 de fato, muito produtivo, muito enriquecedor também por esse lado. E quando eu termino a residência, que eu vou para dois hospitais assistenciais e particulares, isso tem um impacto muito grande no meu rendimento acadêmico, uma vez que bem mais difícil, né? Essas pesquisas, muitas pesquisas, não sei se vocês observaram, são feitas, né, no contexto do hospital público, por ser mais fácil as questões de pesquisa. Então, isso me afastou um pouco. Eu tive ainda um contato com coleta de dados durante esse período, mas fiquei um pouco afastada. E aí eu vi que se eu continuasse trabalhando em dois, eu ia trabalhar muito, eu ia se receber por isso, ok, mas eu ia me manter longe de uma coisa que eu tinha experimentado, gostado e já queria para minha vida, que era pesquisa. Foi quando eu decidi sair, né, e fazer a pós-graduação, né, no caso, estrito senso, né, que seria o mestrado e doutorado, e aí que entra a questão da HMOB, né, e tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, tudo que eu vou falar hoje vem de uma construção que aconteceu durante o doutorado, né, que também perpassa o contexto prático, clínico, né, de assistência em fisioterapia hospitalar, tá? Bom, eu vou espelhar, deixa eu ver aqui como é que posso começar, Rodrigo? Pode, tudo bem, pessoal? Pode, beleza. Deixa eu botar aqui. Hum. Lembrei que o Rodrigo pediu para falar do contexto atual também, né, de onde eu tô. Bom, então agora, é, após conclusão do doutorado, né, então agora eu sou doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, isso foi no ano do ano passado. Eu sou especialista em terapia intensiva, é, adulto e neonatal, adulto pelo COFITO, né? Então, através de prova de titulação, em 2015, para adulto, e 2017 para UTI neonatal, porque eu atuava nesses dois setores, sempre de UTI, mas adulto em um vínculo e neonatal no outro, tá? Eu sou professora da Faculdade de Santa Casa, é, sou coordenadora do Núcleo de Iniciação Científica, dessa instituição que eu trabalho como docente. Faço parte do CREFITO 7 aí, com a Comissão de Educação e Fisioterapia. Atualmente, eu sou fisioterapeuta intensivista da maternidade de referência José Maria de Magalhães Neto. Aqui em Salvador, ela é comumente conhecida como a maternidade do Palmiúdo, tá? E eu sou membro do GPFIT. Dando só um contexto também, deixa eu fechar aqui, geral, né? Talvez o computador esteja um pouquinho lento. Bom, é, bom,
A gente entende que os cuidados em saúde melhoraram bastante ao longo do tempo, né? Se a gente vai dar um referencial histórico, assim, de como as coisas foram conduzidas, a gente teve um grande avanço na assistência em saúde, e para o nosso contexto aqui de assistência hospitalar, isso cresceu bastante. E eu digo para vocês que, inclusive, depois da pandemia, houve um avanço mais acelerado nesse processo. Bom, isso garantiu a redução de diversas taxas, né, inclusive de mortalidade, tá? Então, sabidamente, a gente entende que vários pacientes que antigamente morreriam por conta da gravidade clínica ou por falta de assistência adequada, hoje sobrevivem, porque a gente tem conhecimento e consegue dar uma assistência melhor, né? E hoje a gente tem aparato tecnológico e equipe multidisciplinar para atender melhor esses pacientes. Contudo, a gente percebeu também que só sobreviver não é, claro, não é é muito importante, mas não é só isso que vai gerar bons resultados para o nosso paciente. A gente precisa entender como a gente vai devolver esse paciente para a sociedade. E foi observado, ainda mais com a entrada dos fisioterapeutas e com esse empoderamento do fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, o impacto que esse internamento, né, no ambiente hospitalar, seja enfermaria, unidade aberta, né, ou até em terapia intensiva, que é esse paciente com maior gravidade ou maior risco à sua vida, ele apresenta um declínio funcional muito importante. Então, a gente tem que entender que é declínio da função, né, neuromotora, declínio por cognitivo, né, existem diversas áreas, vários segmentos que ocorrem um declínio por conta desse internamento, e, e esse tem sido associado com diversas outras complicações, tá? Inclusive readmissão hospitalar e incapacidade, né? Então, a inserção do fisioterapeuta também contribuiu para esse olhar diferente, né? Que nós olhamos função a todo momento. E a, a nossa estada é porque talvez eu sei que o grupo é formado por estudantes e por profissionais e profissionais de diversos tempos de formação, mas até outro dia, gente, a gente não tinha fisioterapeuta 24 horas, né? Na maior parte dos hospitais. E, então, a gente tinha espaços não ocupados, né? Então, a gente tinha também pacientes não mobilizados, que estavam ali predispostos à perda de função, atrofia por desuso, né? Redução de volumes e capacidades, maior dependência do ventilador, atraso na saída da ventilação mecânica, maior tempo de internamento hospitalar, tá? Então, tudo isso, nós fisioterapeutas estamos lá para contribuir para a redução de todos esses marcadores que eu trouxe para vocês. Então, entender que essa perda de função acontece e quais são os riscos relacionados a isso são importantes, já está bem documentado na literatura, e a partir daí descrever essas alterações funcionais existentes se fazem importantes. Estratificar qual é o risco, né? Então, os pacientes internados no hospital e na terapia intensiva, de modo geral, estão internados por motivos diversos, cada um tem um risco diferente, entender qual é aquele paciente que tem maior risco e aquele paciente que tem menor risco, ajuda a gente a direcionar a terapêutica, né? Então, a gente não utiliza o mesmo tratamento para o paciente A e o paciente B, mas entendendo o contexto de cada um, a doença de base, o impacto funcional daquela condição, né, daquela doença e daquele internamento, a gente direciona quais são as terapêuticas mais adequadas para o paciente A e para o paciente B, né? E além disso, nós precisamos documentar as nossas terapêuticas, né? E nossos resultados a partir disso. Então, avaliar a funcionalidade do nosso paciente, neste caso, eu vou direcionar dentro de função para mobilidade, tá? Documentar a mobilidade dos nossos pacientes é muito importante para a gente entender se a gente está sendo efetivo nas nossas intervenções ou se esse paciente precisa de mais, né, do que a gente está oferecendo a ele, tá? Além disso, quando a gente pensa em avaliar a mobilidade do paciente, a gente consegue comparar os nossos resultados, ou seja, onde a gente atua, com os resultados da literatura, né?
Então, se a gente tem os mesmos recursos que os outros estudos, né, e que a gente executa um bom trabalho, a gente pode, a partir daí, fazer comparações sobre os nossos resultados e o que a gente encontra nos estudos que utilizaram as mesmas técnicas e etc. E aí surgem as escalas funcionais, né, que certamente vocês, é uma coisa que a gente fala muito aqui no grupo, né, então a gente sabe que tem diversas escalas funcionais para avaliação desse construto, ou seja, desse conjunto de conhecimento que se chama mobilidade, né, é, existem mais de 26, atualmente estão em torno de 28 escalas de avaliação de mobilidade, ou, de um modo geral, escalas funcionais, que, dentre o arcabouço de avaliações, inclui a mobilidade, tá? E isso quer dizer que é algo muito interessante, algo importante, que a mobilidade, apesar de ter dado um enfoque para a atuação fisioterapêutica, na literatura mundial, a mobilidade é avaliada por diversos outros profissionais, a exemplo da enfermagem e da equipe médica, tá? Aqui no Brasil, nós somos os profissionais que atuamos diretamente na prevenção, na promoção e na reabilitação desse construto que se chama mobilidade, mas todos os profissionais da área, né, da equipe multidisciplinar entendem a nossa função e a nossa importância para garantir, né, pelo menos redução do impacto que o internamento e que a gravidade do paciente vai causar nesse construto se chama mobilidade, tá? Bom, apesar de existir diversas escalas funcionais, não existe uma considerada padrão ouro. Então, padrão ouro é o que há de melhor para, né? Então, o exame padrão ouro é aquele melhor exame que serve para diagnosticar, para identificar uma situação. No caso de escala funcional, não existe nenhuma considerada padrão ouro, tá? Isso abre uma lacuna possível para a realização de novos estudos. E entender que não existe nenhuma padrão ouro, mas existem várias e muito boas, né? É, a gente entende também que para avaliação dessas escalas, que são muito boas, existe uma outra rede de conhecimento que envolve a avaliação das propriedades de medida. Quando a gente entende que aquele instrumento, né, ele realmente mede o que ele se propõe a medir, tá? Então, por exemplo, se o termômetro se propõe a medir a temperatura corpórea e ele realmente mede a temperatura corpórea e não outro marcador, ele é válido, né? A gente diz que aquele instrumento é válido, né, para medir o que ele se propôs. E quando você usa um instrumento e um outro colega usa esse mesmo instrumento e vocês chegam a resultados iguais ou muito semelhantes, ou até mesmo você utilizando o mesmo instrumento em momentos diferentes, e você encontra resultados muito parecidos ou igual, isso quer dizer que esse instrumento ele é confiável, porque ele mantém a estabilidade da medida, tá? Bom, isso também é avaliado nas escalas funcionais, tá? Se elas são confiáveis e se elas são válidas, tá? Dentro desse construto que é entender o que é mobilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhe, dentro desse construto de mobilidade, diversas escalas foram avaliadas em relação a essa propriedade em ser válida e ela ser confiável. Dentro de validade, a gente tem alguns é, procedimentos que ajudam a entender se esse instrumento é válido. E aí, existe um departamento de estatística que se debruça a estudar isso, tá? Então, existe validade de conteúdo, de construto, de critério, que são parâmetros de propriedade de medida, e quanto mais alto esse valor, significa de maior qualidade, tá? Tem maior validade. O mesmo cabe para a confiabilidade. Se ela é confiável, consistência interna, que tem a ver com todos os itens desse mesma escala, né, falam sobre o mesmo assunto, né, então isso colabora para a consistência interna, e a concordância e equivalência que tem a ver com a estabilidade dessa medida, e aqui ao lado vocês estão encontrando, de um modo geral, na literatura, como isso é medido, quais são os indicadores que são utilizados, indicadores estatísticos que são utilizados para avaliar cada uma dessas propriedades. Então, a gente sabe que existem várias, que muito boas, e dizer que a escala é muito boa envolve ela já ter sido avaliada
quanto à validade e confiabilidade, pelo menos, né, dessa escala, e utiliza esses indicadores aqui. Bom, a gente tem diversos instrumentos, né? A gente observou que, apesar de existir várias escalas, existiam escalas que avaliavam mobilidade, mas avaliavam também outros construtos, como, por exemplo, as barreiras à mobilização, ou seja, o que dificultava a mobilização do paciente. Outros eram mais relacionados ao algoritmo, para direcionar o que fazer em cada estágio do paciente, identificar em que estágio ele está e até que nível de mobilidade ele consegue alcançar. Outras escalas também avaliavam funções corporais, como, por exemplo, função de tosse, né, força muscular esquelética, né, juntos com o construto mobilidade. Então, a partir disso, a gente viu que existem escalas, né, com a validade e propriedade de medida adequadas, mas que não avaliam somente mobilidade, ou que, apesar de avaliar só mobilidade, existiam tarefas que a gente identificava como muito importantes e que isso não estava abarcado pelas escalas já existentes e já publicadas, tá? Então, ela veio para preencher essas limitações que nós observamos. Bom, e aí eu vou iniciar a apresentação, né, de fato do artigo, que foi publicado em 2024 no Brazilian Journal of Physical Therapy, com o tema desenvolvimento, confiabilidade e validade de uma escala de avaliação de mobilidade em pacientes hospitalizados, que nós nomeamos de HMOB, né, que vem de mobilidade hospitalar. Esse trabalho, né, foi o meu trabalho do doutorado, né, que teve também a participação de Joyce, Maria Cecília, Daruane, professor Iura, que eu provavelmente é conhecido de vocês, professor Mansueto e professor Bruno como autores, tá? Bom, então, a gente já comentou sobre como a internação hospitalar predispõe a essa redução de mobilidade, entendendo que tanto a gravidade do paciente quanto o contexto relacionado ao cuidado em saúde podem contribuir para uma baixa mobilidade, né? E assim, essa perda funcional relacionada, tá? Mobilidade é classificado conceituado, né, pela Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde, que é a CIF, como o movimento resultante da mudança da posição corporal, incluindo a manipulação de objetos, caminhar, correr, subir e descer um degrau e o uso de meios de transporte. Então, a gente entende aí como a mobilidade está presente, né, e talvez isso também se corrobora com a limitação que a gente encontrou. Tem escalas muito boas de avaliação de mobilidade, mas que não conseguem abarcar algumas dessas movimentos que envolvem a ser móvel, né, a ter mobilidade. Então, conhecer o estado de mobilidade é importante por tudo que a gente já discutiu, para definir terapêutica, para discutir com a literatura, para direcionar tratamento, para fortalecer indicadores na área de saúde, e principalmente, né, o que a gente tem que pensar é avaliar melhor o nosso paciente e assim definir o que ele precisa fazer, qual é o paciente que eu preciso utilizar alguns recursos e outros que eu não preciso utilizar alguns recursos dentro da terapia intensiva ou dentro da assistência hospitalar, porque ele já tem um nível de mobilidade adequado e a gente está conseguindo manter esse bom nível de mobilidade. A partir daí, o objetivo do estudo foi desenvolver a escala, né, e validar as propriedades de medida da escala de avaliação de mobilidade, que seja abrangente e clinicamente viável para aplicação em pacientes adultos em diferentes perfis clínicos. Isso é um desafio, uma vez que a gente está aqui desenvolvendo um instrumento novo, né, e depois validar, ou seja, fazer as avaliações necessárias de acordo com a COSME para avaliar se ele tem boas propriedades de medida, ou seja, validade e confiabilidade, que no caso foi utilizado aqui no estudo. Bom, esse estudo foi conduzido de acordo com a COSME, que é essa grande instituição que se debruça a estudar as propriedades de medida, né, e que nos direciona sobre como formular um instrumento de avaliação clínico e como avaliar
essas propriedades de medida, que é confiabilidade, validade e reprodutibilidade, né, são os grandes domínios da COSME para instrumentos de avaliação. Só, não necessariamente aqui é do artigo, mas saibam que isso pode acontecer para diversa área, independente do instrumento, tá? No caso aqui, que a gente está estudando, né, se trata da HAMOB, que é uma escala de avaliação de mobilidade para pacientes adultos hospitalizados, mas isso se os dados da COSME, da validade e confiabilidade que a gente falou aqui, cabe para outros instrumentos que não o nosso, da nossa população-alvo, tá? Bom, esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, foi aprovado e foi iniciado a pesquisa após a sua aprovação. Ele foi dividido em duas fases, né? A fase 1, que foi a geração de itens do instrumento, e a fase 2, que foi a testagem desses itens e da avaliação das propriedades de medida. Nesse momento da fase 1, a gente teve o processo de desenvolvimento do instrumento, abarcado através, né, a partir do fundo teórico, do que existia na literatura, naquele momento, né, sobre isso, e o que a gente identificava também como muito importante para ser pesquisado dentro de mobilidade, que era possível dentro da assistência hospitalar. Então, foi construída a primeira versão. Bom, a validação de conteúdo aconteceu através do feedback de especialistas que foram profissionais renomados, com experiência, e que tivessem formação também acadêmica para avaliação dos itens que foram gerados para a primeira versão da escala. A partir disso, nós construímos a versão final e testamos isso num pequeno piloto. A partir daí, nós fizemos a avaliação das propriedades de medida, de confiabilidade e validade. Como a gente viu lá no início, né, existem outras formas de avaliação e validação, né? Nós fizemos a validação de critério concorrente. Só explicando, o critério concorrente é quando você avalia os resultados de um instrumento e compara com um outro instrumento que também pretende medir o mesmo construto, tá? Então, isso é validação concorrente. E aqui a confiabilidade da HAMOB, que seria a capacidade dela manter estabilidade na medida, né, e chegar a resultados iguais ou muito parecidos, entre avaliadores diferentes e entre o mesmo avaliador. Bom, então, nós fizemos todo esse trâmite da geração dos itens, né, então, essa ficou, né, na verdade, inicialmente a HAMOB era a maior, mas só ficaram os itens que realmente forneciam informações que sejam mensuráveis e que não fossem duplicadas sobre a mobilidade, que eram consideradas viáveis, ou seja, capazes de ser realizadas num contínuo de contexto hospitalar, ou seja, aquele paciente que está na enfermaria, o paciente que está na sala intensiva, o paciente que está na terapia intensiva, né, que a gente entende, né, a gente visualiza isso na prática como condições, muitas vezes, clínicas e, por conseguinte, funcionais muito diferentes. Tá? Que fosse seguro, fácil e brevemente aplicado nessa população, que fosse compreendido pelos profissionais, né, e que requeria um mínimo de equipamento especializado, tá? Ainda mais de acordo com a recomendação da COSME e também corroborando com o que a gente identifica na prática, que há muitas vezes o acesso a diversos instrumentos a mais, além da própria escala de mobilidade, não são viáveis, tá? Deixa eu explicar melhor. Às vezes você gostaria de utilizar uma escala, mas você, no meio delas, você precisa fazer uma avaliação de preensão palmar e precisa ter o hand grip, e você não tem o hand grip, logo você não vai poder aplicar a escala porque você não tem aquele equipamento, tá? Então, a versão final do instrumento foi composta por 15 domínios, sendo todos eles relacionados à avaliação de fato de mobilidade. Então, a escala HAMOB ficou separada em 3 blocos, né? O bloco 1, mobilidade no leito, bloco 2, que foi denominado mobilidade beira-leito, e bloco 3, mobilidade no espaço, tá? Cada um tem diversas atividades, então por isso que a mobilidade do bloco 1, né, pode variar de 0 a 42 pontos, bloco 2 e 3 de 0 a 24 pontos. Essa forma de organização permitiu uma pontuação alfanumérica, né, onde você anota
por exemplo, ao invés de você dar um valor geral, né? Por exemplo, pagar móvel de 90, eu já entendo que realmente é um paciente que pontuou muito bem em todas, teve a sua pontuação máxima em todas as atividades de mobilidade avaliadas, né? Mas você consegue estratificar, né? Entendendo, por exemplo, às vezes um B1 42, um B2 12, um B3 12, eu já também entendo que provavelmente todas as atividades beira-leito esse paciente está conseguindo performar de forma autônoma, mas que ele tem prejuízos na mobilidade a partir da mobilidade beira-leito, ou seja, tudo que envolve a saída do leito e a caminhada, tá? Então, é uma forma da gente, ao olhar um score, né, a gente conseguir já identificar algo mais palpável, que era uma dificuldade minha também, por exemplo, na a escala FSS-SU, né, que ela é bem conhecida, muito utilizada em diversos hospitais, né, quando o paciente tem um FSS baixa, eu não consigo identificar exatamente o porquê, talvez ele tenha performado bem em atividades ali até sentar e a partir daí ele caiu, né? Então, o fato de não ter uma forma de identificação mais fácil desse processo era algo que vinha inquietando, e por isso o desenvolvimento de uma escala que é dividida em blocos e a partir daí o profissional consegue identificar se ele tem, não só pelo score geral, né, mas também a partir desses três grupos, né, esses três blocos de avaliação de mobilidade. Bom, aqui eu apresento para vocês a ANAMOB, né, então, no bloco 1, envolvia a mobilidade no leito, tudo que envolve rolar para os dois lados, a capacidade de se transferir para os dois lados, manter-se em sedestação e também retornar ao leito pelos dois lados. Bom, na prática, a gente observa que diversos pacientes têm boa performance, por um lado, né, quando precisam executar essa atividade para um lado direito, por exemplo, né, mas se quando avaliado pelo lado esquerdo, ele não tem a mesma performance, tá? A mesma capacidade de realizar. E isso pode ser por diversos motivos, certamente por uma questão neurológica, isso é mais evidente, né? Mas, às vezes, por uma questão perceptual, por dor, por um dreno, né? Existem outras possibilidades que fazem o paciente preferir, né? Executar melhor uma atividade para um lado do que para o outro, e isso tem repercussão na mobilidade do seu paciente, né? E isso precisa ser avaliado. Uma outra inquietação que levou a gente a entender que isso é importante, essa avaliação, que aí eu coloquei como um diferencial, né? Vocês viram a avaliação da lateralidade envolve a avaliação da lateralidade, porque isso faz com que a gente direcione também esse paciente a treinar, por exemplo, ao observar que ele tem uma mobilidade menor quando faz as transferências para o lado esquerdo, então eu devo investir, né, no treino de função justamente para melhorar essa mobilidade para esse lado que ele tem menor performance, tá? Ao invés de apenas manter o que já está e, de fato, o paciente ter alta sem uma melhora efetiva em uma atividade de mobilidade no qual ele não está performando bem, tá? Ou às vezes nem foi avaliado durante a assistência hospitalar. Então, ela traz esse diferencial para avaliar a lateralidade, né, para os dois lados. E aí, no bloco 2, a gente tem transferência de sentado, né, para ortostase, que está aqui na frente da minha tela, manter-se a ortostase, o retorno para a ortostase e autotransferência para sedestração fora do leito. Bom, aqui também a gente enfatizou uma progressão de marco funcional, que é muito comum na avaliação das escalas funcionais, né? Todas elas, de um modo geral, funcionam, né? Com progressão, partindo de mobilidade no leito, que é mais fácil, e a maior parte delas terminando com caminhada, né? Que seria um grande marco funcional, extremamente importante para a nossa assistência, né? Para o ganho funcional e autonomia do paciente. Mas aqui, no bloco 2 de mobilidade beira-leito, a gente adicionou aqui essa capacidade de retorno, tá?
Ou seja, por quê? Porque a gente entende também que tem um mecanismo extensor, né, que a força e ativação muscular necessária para ficar de pé, né, é uma, mas quando você precisa retornar, ou seja, de pé, de ficar em ortostase para essa distração, muitos pacientes, por fraqueza, perdem mecanismo extensor e sentam de vez, né? Então, se isso também não é pontuado, durante a maior parte das escalas isso não é pontuado, logo isso talvez não chame atenção, não seja avaliado. Certamente nós, fisioterapeutas, observamos isso, né? Mas quando a gente pontua, né, a gente consegue traçar metas, né, entender que ele começou a melhorar a força, controle motor para executar esse movimento com maior segurança, tá? Então, por isso ela tem esse diferencial aí. E aí vem o bloco 3, que é a mobilidade fora do leito, que envolve deambulação, que é um marco comum de diversas escalas funcionais, o agachar-se para pegar um objeto no chão e retornar, né? Então, a capacidade dele é pegar um objeto no chão, era avaliado, e também o do retorno à ortostase após pegar essa caneta no chão e subir um degrau 5 vezes. Bom, aqui quais foram os objetivos na hora da construção? Desculpa aí. Deixa eu beber uma vez. Quais foram os objetivos, né? Bom, também parte muito da clínica, né, da experiência, a gente observar que, por conta de diversos receios e etc., o tempo, enfim, muitos pacientes saíam andando, né, ok, do hospital, mas em momento nenhum era avaliado, logo não era treinado, uma atividade que provavelmente ele ia executar no mesmo dia da alta, que é, por exemplo, subir um degrau para entrar no carro, né, ou na maca, ou enfim, em algum lugar, certo? E também, muitas vezes, vai acontecer em casa de um objeto que ele está em uso, né, cair ao chão e ele precisar se agachar para pegar. Bom, se isso não é avaliado dentro do hospital, logo não é treinado dentro do hospital, isso pode vir como uma dificuldade para o paciente e família, e às vezes até por motivo de queda. Então, por isso incluímos na HMOB essas duas avaliações para entender que se a gente olha ao conceito da CIF, né, que é a mobilidade, a capacidade de movimentar os segmentos do corpo, de mover, se deslocar, subir, descer degraus, né? Então, a gente precisava ter, dentro de uma escala de avaliação de mobilidade no contexto hospitalar, essas situações, né, essas atividades funcionais que são fundamentais para a autonomia do indivíduo e que podem ali se identificadas, né, se deficientes e identificadas a tempos, podem ser treinadas durante o internamento e avaliadas e bem orientadas para o paciente e família. E aí a pontuação de cada intendência varia de 0 a 6, tá? Onde 0 o paciente não realiza nenhuma etapa da atividade, certo? Independente do motivo, caso ele não possa executar a atividade, não é colocar 0, mas escrever RC, porque a escala é alfanumérica, então você tem a possibilidade de descrever isso e já deixar identificado que não é que o paciente não executava a atividade por dor, por fraqueza, ou, ou por algum tipo de deficiência, incapacidade, mas porque existe uma restrição clínica à execução desse movimento, tá? Pontuação 1, quando o paciente requeria grande auxílio, tá? Ou caminhava menos que 5 metros, ou subiu menos que 5 vezes o degrau. O paciente recebe a pontuação 2, quando requer moderado auxílio, tá? E também, por exemplo, nas atividades que envolvem, no domínio que envolve mobilidade, se ele caminhar menos que 5 metros com moderado auxílio, ou se ele subir menos que 50 graus. 3, o paciente requer pequeno auxílio. 4, é aquele paciente que apenas requer supervisão, tá? 5, ele tem dependência modificada, utilizando ali algum auxiliar de marcha ou se apoiando na grade para utilizar um rolar, por exemplo. E 6 é quando ele é completamente independente, realizando de forma autônoma, com segurança, sem utilizar nenhum dispositivo. Essa é a pontuação simplificada, mas vocês viram que no artigo tem a pontuação detalhada para cada item da escala. Bom,
E aí viemos para a fase 2, né, onde existiu a testagem desses itens. A pesquisa aconteceu em 3 unidades de internação do hospital e na UTI geral, percorrendo o período de 2019 a 2022. Foram incluídos os pacientes de ambos os sexos, que fossem adultos maiores de 18 anos, colaborativos e que obedeciam a comando com diferentes diagnósticos médicos e com liberação clínica para deixar o leito, fornecida pelo médico plantonista ou o médico da enfermaria. Foram excluídos dessa amostra populações especiais, consideradas pacientes queimados, pacientes ortopédicos e também aqueles que não aceitaram participar do estudo. Quanto às propriedades de medida, a validade de conteúdo foi feita de forma qualitativa pelo comitê de especialistas e o feedback deles, tá? A validade concorrente foi avaliada através da FSS-ECU, que é uma escala de avaliação de mobilidade publicada desde 2010, que já tem em larga escala diversos estudos sobre isso, sobre ela, com propriedades de medida já avaliadas e que é utilizado em diversos hospitais aqui de Salvador, inclusive no Hospital das Clínicas, que foi onde foi realizado o estudo da HAMOG, tá? E também o MIF na parte do domínio motor. A confiabilidade intra e interavaliador foi feita através de mim, fisioterapeutas da instituição, que foram treinados previamente, e também alunos de iniciação científica que foram treinados para a realização. A consistência interna foi avaliada através de uma medida de correlação do alfa de Cronbach, que foi indicado se maior que 0,7, isso estava como uma alta concordância. Deixa eu só ver se passei demais. Bom, a análise estatística foi feita pelo Programa Estatístico SPSS, versão 22. Os dados descritivos foram apresentados em média, mediano e desvio padrão, de acordo com a normalidade ou não, tá? A validade de conteúdo, questionário padronizado e feedback qualitativo desse comitê de especialistas, fisioterapeutas, tá? Com formação acadêmica e larga escala, longa trajetória de experiência prática. A validade de critério por correlação de Pearson, confiabilidade com correlação, coeficiente de correlação intraclasse, que já é o comum utilizado nas pesquisas com a metodologia similar. Para a avaliação da confiabilidade absoluta, tanto o intra quanto o interavaliador, foi feito o gráfico de Bland-Altman, a consistência interna alfa de Cronbach, efeito teto e piso, que é aquele quantidade máxima de pacientes que conseguiram pontuar, performar o máximo da escala ou o mínimo da escala. Então, teto para o máximo da escala e piso para o mínimo da escala, tá? Foi considerado por frequência presente o efeito teto e o efeito piso, se maior ou igual que 15% dos pacientes atingissem os scores máximo e mínimo, tá? E o valor de P menor que 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Bom, e aqui a gente tem a tabela de resultados, aqui um pouco, porque pelo celular não consigo visualizar tão bem assim, vou botar para cá. Bom, então essa tabela 2 vem com os dados clínicos e sociodemográficos da população, que envolveu 110 pacientes internados no Hospital das Clínicas, com idade média de 53 anos, escala de Comune de Glasgow 15, né, ou seja, eram pacientes lusos orientados conforme os critérios de elegibilidade. Boa parte dos pacientes tinham doenças cardiovasculares, né, uma população composta tanto por mulheres como homens, de forma muito parecida, sua maioria de perfil clínico, né, e com comorbidades, que é comum da nossa população, né, com comorbidades como diabetes, doenças cardíacas, doenças neurológicas, doenças vasculares e doenças gastropatológicas, que é esperado porque uma das enfermarias que nós aplicamos a HMOG foi justamente uma gastropática, uma enfermaria neurológica e uma enfermaria cardíaca, justamente pensando em ser um perfil clínico diverso, né? Porque a nossa proposta era fazer uma escala que fosse aplicada em um perfil mais variado possível,
E isso está muito parecido com o que a gente encontra na parte dos hospitais, né, das doenças neurológicas, cardíacas e gastropáticas sendo muito frequentes, tá? Nós tivemos dois pacientes em ventilação mecânica e alguns eventos adversos que eu vou explicar melhor. Bom, então a escala, né, a versão final da HAMOB, né, consistiu uma escala de 15 tarefas, né, que seriam divididas, né, em bloco um, 2 e 3, onde cada tarefa podia ser pontuada de 0 a 6 pontos. Quanto maior essa pontuação, melhor o paciente performa em mobilidade, né? Nós identificamos, né, excelentes propriedades de medida no que a gente se propôs a avaliar, que é a consistência interna, confiabilidade interavaliadores e validação concorrente, tá? Comparando com a FSS e o MIF do mínimo motor. Nós encontramos um efeito teto de 20,9%, ou seja, 20,9% da nossa população alcançou a pontuação máxima da HAMOB, tá? E o efeito piso foi de zero, ou seja, ninguém alcançou o efeito mínimo, ou a pontuação mínima, tá? Na tabela 3, nós temos valores de medida de força e de mobilidade, né, na população, né, trazendo aqui uma média aqui de HAMOB de 38, né, e mediana de 40, né, quando reavaliado, de um modo geral, a gente tem valores muito parecidos, né, então os pacientes que tinham boas pontuações de HAMOB também tiveram boas pontuações da FSS e também boa pontuação do motor, e também algo que ficou também muito parecido, que foi a força muscular, né? Então, a força muscular dos pacientes, de modo geral, era uma força média boa, né? O que corrobora ali para coisas muito parecidas no que se refere a pacientes que tinham boa mobilidade, tinham também boas pontuações de HAMOB e tinham boas pontuações de FSS. E nós observamos também que tinham boa avaliação de força. Bom, então foi desenvolvida a nova escala, que fala a HAMOB, interessada a pacientes adultos de contexto hospitalar, né? Nós identificamos boas propriedades de medida e a versão final, né, foi composta de 15 tarefas relacionadas à mobilidade, separadas, né, estratificadas em 3 blocos. Aqui nós temos o gráfico do Layout, onde mostra que as avaliações, né, entre avaliador e segundo avaliador e o primeiro, e as reavaliações intra seguiram um padrão muito parecido. Então, nesse gráfico, bom, basicamente quanto mais esses pontinhos ficam parecidos, mais próximos, melhor, né? A gente está falando que existe uma confiabilidade, a estabilidade da medida, os valores estão muito parecidos, né? Então, a gente conseguiu identificar, e de fato, não só os valores numéricos, mas aqui em gráfico, né, a dispersão era bem pequena, né, então os valores seguiam mesmo a mesma trajetória. Isso quer dizer que se eu avaliasse e Rodrigo avaliasse, nós íamos chegar a valores muito parecidos, tá? Utilizando a mesma escala, desde que com as mesmas condições, tá? Por isso que a gente avaliou o paciente pela manhã, né? Priorizando sempre no mesmo período, né? Se foi avaliado pela manhã e depois avaliado pela tarde, e a reavaliação acontecendo também ali no mesmo dia, justamente para não ter o risco do paciente ter piorado, o paciente melhorado muito, e mudar a questão da mobilidade dele a partir disso, tá? Bom, então identificamos como vantagem da AMOB, né, a possibilidade dessa avaliação da lateralidade na execução das tarefas, por a gente observar que o paciente pode performar diferente de um lado para o outro, a depender de dor, treino, condições perceptuais, condições de força, né, de tônus. Então, incluem tarefas de mobilidade básicas que comuns e tarefas comuns identificadas em outras escalas, mas também outras tarefas que não são tão comuns em diversas outras escalas, como, por exemplo, subir degrau e pegar um objeto no chão.
tá? Além disso, o retorno, né, avaliar tanto a progressão da mobilidade quanto o retorno à progressão anterior, tá? A possibilidade de uso dessas informações, né, para a gestão de leitos do hospital, né? Então, por exemplo, se for um paciente que precisa, para manter a autonomia, né, que ele seja posicionado do lado direito, né, que a saída do leito seja para o lado direito, a gente também é uma possibilidade num processo de gestão de leitos, né, porque para o lado direito ele consegue fazer de forma independente. Se ele precisar sair para o lado esquerdo, ele já não consegue. Então, isso também pode ser utilizado como uma forma de reorientar a posição dos leitos, tá? E dos pacientes nesses leitos. Pode ser aplicado em diferentes cenários clínicos, e por isso que a gente usou isso na terapia intensiva e também em enfermaria de diferentes perfis, tá? E traz esse sistema de pontuação mais simplificado. A gente seguiu muito a lógica parecida com a FSS, né? Grande auxílio, moderado auxílio, pequeno auxílio, supervisão, modificada e autonomia. Bom, outro ponto que é importante é que as tarefas foram organizadas em progressão funcional clara, né? Então, começa com atividades no leito e termina com atividades mais avançadas, que inclui subir o degrau, tá? A possibilidade de colocar a restrição clínica como critério para a não realização da tarefa, né? E, desculpa, ficou duplicado aqui, a gente já falou sobre isso. Bom, como reportado, nós tivemos aí alguns eventos adversos, foram somados 21, isso dá 6,36% apenas de todas as avaliações que foram realizadas. Então, por isso, foi considerado segura, mas deve-se ter cautela ao aplicá-la. E entre os eventos adversos que aconteceram no estudo foram hipotensão ou hipertensão, dor, tontura e desconforto respiratório, que são muito comuns, né, no processo de mobilização, isso pode acontecer. Bom, na conclusão do estudo, a gente identificou que a HMOB apresentou excelente consistência interna, confiabilidade intraavaliador e boa probabilidade convergente, né, com a escala FSS e com o domínio motor da MIF. Novos estudos são necessários para avaliar a responsividade, que é um domínio de propriedade de medida que nós não executamos nesse estudo. Além disso, também a possibilidade futura de avaliação da capacidade prognóstica da HMOB com os desfechos de pós-alta, que seria a validade preditiva dela, que também não foi executado nesse estudo. Bom, só sumarizando, né, então, aqui, a HMOB demonstrou, né, basicamente, ter boas propriedades de medida, ser viável e segura para ser realizada no ambiente hospitalar. Ela requer basicamente uma caneta e uma escala de 12 degraus, que são algo comum para assistência hospitalar, né? Não há plantonista que vai trabalhar sem caneta, pelo menos não consiga uma no plantão, né? E a escala de 12 degraus também é um dispositivo que existe nos hospitais, tá? Então, seria uma escala assim, mais fácil de ser executada nesse sentido, porque não requer nenhum dispositivo a mais para ser realizado. Ela foi validada, né, no contexto de enfermaria e de terapia intensiva, então pode ser utilizado nos dois ambientes do hospital. E a gente observou também que tem um alinhamento bom com a CBDF, né, inclusive com a nova atualização de 2025 da CBDF, que incluiu a avaliação de mobilidade. Então, é possível, então, que a escala da MOB seja um substrato para ajudar no diagnóstico da mobilidade dos pacientes. A gente tem algumas perspectivas futuras, né, de realização. Estamos aí no processo. Eu tenho uma colega fisioterapeuta que vai se inscrever no mestrado, e a gente está escrevendo o projeto dela, justamente utilizando a HMOB para avaliação em outras populações, né? E também para entender a validade preditiva dela, né? Então a gente vai utilizar uma metodologia longitudinal para conseguir entender se quem tem melhor HMOB tem impacto em alguns outros desfechos, como isso já foi executado em outras escalas também.
É, Rodrigo tinha me pedido para falar um pouquinho também sobre a jornada do doutorado. Rodrigo, você acha melhor a gente seguir? Ou fala sobre o artigo, tira dúvidas, fala sobre as limitações e a gente faz depois desse momento? Não, Flor, pode seguir. Depois a Pode gente seguir? fecha. Tá bom. Então, o Rodrigo me falou, fala um pouquinho sobre sua jornada do doutorado. É, e aí eu fiz um recorte aqui e eu observei o quanto eu tiro poucas fotos a partir disso. E quanto eu documento pouco essa trajetória, tá? Preciso melhorar consideravelmente. Bom, então a jornada do doutorado começou muito antes de eu, de fato, entrar no doutorado, né? Eu falei um pouquinho no início que eu fiz muita pesquisa durante a residência, né? E lá, como é comum, né? A gente, quando finaliza, né, a residência, não que a gente ganhe mal necessariamente, mas quando você se vê, né, trabalhando em 2 hospitais, você pensa assim, nossa, agora eu tô ganhando dinheiro, né? Então, vamos lá. Então, eu trabalhei muito, né, em 2 hospitais, mas como eu falei para vocês, quando eu me vi, eu não vou ter condição de fazer algo que eu gosto, né? Eu não vou ter condição de seguir a carreira acadêmica trabalhando em 2 hospitais, a gente trabalha muito, ainda tem as dobras na jogada, né? Então, tive que fazer essa escolha, então, para eu conseguir isso, eu vou precisar voltar um pouquinho, né? Escolher um. Então, me organizei, também não foi assim. Nossa, vou amar a pesquisa e vou sair de um dia para o outro, né? Existe uma organização a partir daí. Aqui nessa primeira foto, cara, tá, né? Eu ainda estava nesse momento difícil, né? Que a gente se consome muito, mas estava aqui num cafezinho, numa torta, né? Na salinha, no quartinho aqui, que na época ainda estava vazio, estudando para fazer esse projeto, né? Fazer o projeto ainda. Já tinha conversado com o Bruno, a gente já tinha discutido sobre isso, eu estava ali naquele processo de construção do projeto, né? E não, as coisas não são de um dia para o outro, as coisas não são fáceis, e não é só porque a gente quer, né? Então, tinha um período ainda de se inscrever, aguardar a abertura, né? Passar pelo processo seletivo. Aqui eu encontrei essa foto, né? Essa foto foi meu primeiro dia de aula no PPGMS, como aluno especial, então eu não entrei direto como regular, eu entrei como aluno especial nesse processo. Então, quando eu entrei como aluno especial, foi quando eu falei, então agora acho que a coisa engrenou, né? Então, eu fiquei apenas em um local de assistência, né, para poder ter, de fato, a possibilidade de fazer pesquisa, né? E aí, logo em 2020, eu entro como aluna regular, tá? Então, em 2019, eu entro como aluna especial. Em 2020, aqui, começam as minhas aulas como aluna regular. O que também eu já fiz algumas disciplinas, né, como aluna regular ou como aluno especial, e depois entrei como aluna regular. Só para quem não souber, aluno especial é aquele aluno que está pegando a disciplina, mas ele ainda não é efetivamente matriculado. Ele não é um aluno regular. Você faz um processo seletivo, mas que não se compara ao processo seletivo efetivo. Você faz um pequeno processo seletivo para ser aluno especial. E nem sempre você aceita, né? Mas acredite, é mais fácil ser aceito como aluno especial. E aí vocês têm esse tempo para conhecer as pessoas, né? Para entender também se é isso que você quer. Às vezes pode não ser o programa que você deseja, né? Conhecer o programa um pouco para depois se candidatar para ser aluno regular, tá? E aluno regular, você de fato tem uma pesquisa, você tem um orientador, você tem uma linha de pesquisa, você está como aluno regular e pode utilizar todos os recursos do programa, né? E aqui especificamente do PGMS, que é Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde, para você ser aluno regular, você já tem que ter um projeto sólido e via comitê de ética aprovado, tudo já organizado. Ah, bom, e aí como foi que aconteceu esse processo também, né? Porque eu não fui um profissional que fez mestrado e depois doutorado. Na verdade, eu me inscrevi para o mestrado inicialmente, né? E o meu orientador identificou
que isso, que o nosso projeto, né, e que eu já tinha maturidade suficiente para ir para o doutorado, e aí ele me disse que não, Izzy, vamos fazer o doutorado, não o mestrado. Então, isso veio do meu orientador, não foi uma coisa que eu estava planejando no início, eu estava planejando o mestrado, mas caiu. Então, eu saí da residência e um tempo depois eu fiz doutorado. Tá indo muito bem, a gente está aqui estudando, quem já está na prática e quem já pegou como aluno especial, se tiver alguém. Aí tem bioestatística no meio, logo no início, para te deixar preocupada, né? Uma disciplina mais difícil, realmente. Seguia nas aulas, tudo direitinho, né? Projeto começando, coleta iniciada, tendo aula, tudo ótimo, tudo fluindo, vem a pandemia, né? Então, aí vem a pandemia, não preciso nem relembrar, né? Eu imagino que vocês lembram, pelo menos quem já é profissional ou estava nos estágios, talvez, saibam o que foi a pandemia e o quanto isso impactou também na pesquisa, tá? Se tratando das provas clínicas, que era o meu local de pesquisa, nós fomos impedidos de fazer pesquisa por mais de um ano, né? Foram fechados todos os campos de prática, não era para a gente acessar um hospital para fazer pesquisa, para fazer as coletas, ainda mais a minha coleta que envolvia pegar o paciente, mobilizar o paciente, né? Mas botar sentado, botar de pé, botar para andar, né? Então, isso era visto com bastante potencial de risco, né? E também naquele momento a gente não sabia, né? Existíamos um medo muito grande que a gente não sabia da doença, não sabia como se precaver exatamente, né? Então, aquele medo de você se contaminar e passar para a sua família. E existe toda essa condição. Então, eu estava na assistência, né, no hospital. Na época, eu trabalhava na Aliança, fiz a pesquisa toda, trabalhando na Aliança. Então, foi essa realidade que eu vivi aqui e etc. Eu acho que, inclusive, gente, essa é a única foto que eu tenho, que não foi eu que tirei, claro, da época da pandemia, não tenho foto da pandemia, não tenho foto de macacão, não tenho foto nada disso. Eu simplesmente orava e ia. E essa foto aqui foi a enfermeira da CCIH que tirou e depois mandou para mim. Ela mandou para mim não foi porque eu pedi, nem porque ela queria, foi porque ela precisava mostrar para a diretoria, né, que todos os profissionais estavam entrando completamente paramentados. Ela falou, deixa eu tirar uma foto que eu preciso mandar para a diretoria, que a gente está enviando e tinha um corredor, assim, era constrangedor, né? Se a gente olhar agora, meu Deus, um corredor, assim, para entrar, e tinha um corredor de entrada e um corredor de saída, né? Para você não ter, você que está entrando, não ter contato com quem está saindo, confusão. Enfim, hoje em dia não tem nada disso, né? Mas naquela época a gente não sabia sobre essas coisas. Então, é essa foto que eu tenho ali, basicamente, desse pior momento. Bom, então, volta 21, 22, no final de 21, mais ou menos, então as coisas voltam, né? Claro, ou as aulas continuaram, né, de forma remota, aqueles encontros online, então as disciplinas, mesmo as disciplinas que eram presenciais, passaram a ser online, e depois foi retomado a coleta, que eu tenho fotos da época da coleta, né? Em alguns ambientes lá das praças clínicas, eu seguia também sendo assistencial, né? Fazendo nesse período de tempo do doutorado, além da assistência, inicialmente também entrei como supervisora da pós-graduação do estágio, então eu não era preceptora, mas eu organizava o estágio da pós-graduação, né? Então, envolvia também essa parte, então, fazer pesquisa, apresentar trabalho, seguia, né? Seguia acontecendo a vida a partir daí. Bom, a 23 a gente escreve, submete o artigo, 24 o artigo é publicado, né? Em 2024 o artigo é publicado. 2024 foi um período assim bem positivo, né? Também para mim, cheio, mas bem positivo, né? Eu já estou ali na docência, eu já estava como supervisora de estágio, né? Preceptoria,
Também, mas agora eu estou como professora de sala de aula, né? Segue participando dos congressos, apresentando trabalho, que é a rotina comum, mesmo de quem está na pós-graduação, tá? Bom, quando eu falo assim comum, também não é desmerecendo o processo, porque não é fácil nesse meio tempo fazer tudo isso, mas é comum. Então não há nada demais, não há nada diferente do que qualquer outra pessoa que tenha feito mestrado e doutorado, assim. Tem gente que ainda consegue publicar mais e fazer. Ah, meu sonho seria fazer o sanduíche, mas não foi possível, várias coisas. Nesse meio tempo também tem gestação, né? Porque no doutorado ainda engravidei. Então, aqui, continuei participando de banca, né? Então, aqui tá, eu fui banca desse menino, excelente, né? Esse fisioterapeuta agora, né? Que na época era estudante, excelente. Então, eu fui orientadora de TCC, aí eu tô aqui porque ela falta que eu tô gestante, né? Qualifiquei o doutorado, defendi, né? Publiquei um outro trabalho junto com um colega de lá do Hospital das Clínicas, né? Porque nesse contato que a gente teve bastante ali na coleta, ele é um profissional também engajado em pesquisa, então eu colaborei aqui no estudo dele, do Tiago Queiroz, né? E assim aconteceu essa trajetória. Bom, olhando assim, fotos, fica tudo muito tranquilo, muito lindo, mas não é bem assim, né? Existem diversos percalços nisso aí. A gente, enquanto é, acadêmico, se cobra bastante. Eu, por exemplo, me cobro bastante ali daquele processo. Acho que eu poderia ter feito mais, poderia ser feito mais, é, ser mais, ter feito mais, né? Mas hoje, olhando assim, eu também consigo entender que eu fiz o que era possível naquele momento, dentro das perspectivas. E do ponto de vista prático, né, vamos lá, né, defender a tese com um artigo publicado, isso é algo, para o meu programa, é obrigatório, tá? Mas eu, eu defendi depois, mas eu já estava, né? Eu já estava com o artigo publicado, né? A gente conseguiu publicar numa revista com fator de impacto 3.2, isso é interessante, né? E eu consegui me inserir no que eu gostaria, né? Que era já atuar como docente, né? Então, também não é só cobrança, né? Em cima de em cima de mim, né? Também eu consegui olhar os pontos positivos de toda essa jornada. Eu agradeço a vocês a atenção, né? Agradeço esse momento de poder partilhar um pouco do que eu construí, né? Durante o período doutorado, compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória. Estou disponível aqui para perguntas, para colocações, né? Para críticas, para sugestões, né? Fique à vontade. Isis, muito obrigado, né, por esse momento, né? Inclusive, eu fiquei até aqui relembrando, né, vários cantinhos aí do Hospital das Clínicas, vendo vários rostinhos aí conhecidos, de Bianca ali, Tiago. Bianca, é verdade. É, que legal, viu? Que legal, né? Inspirador, né? Eu acho que tem uma galerinha aí que está iniciando, né, a sua jornada. E você, né, deixou bem legal, né, essa questão da gente enfrentar as dificuldades, fazer o que é possível, né? Não está reclamando, não está justificando muito, realmente é correr atrás e deixar as desculpas de lado, né? Parabéns mesmo, né? Esse trabalho seu é um trabalho muito importante, né? Eu participei da sua defesa, né? E assim é algo que enriquece, né? A, o nosso campo de estudo, né? Uma ferramenta que ela resolve um monte de problemas que a gente tinha, né? É, eu mesmo tinha grande problema com esses pacientes que têm uma performance funcional melhor e às vezes todo mundo pensa assim, ah, tem um FSS de 35, tá bom. Porém, né, o FSS ele não consegue, né, realmente mostrar para a gente, né, diferenciar
entre pacientes que têm uma capacidade funcional maior. Dentro da UTI, o FSS é bom, porém, nessa transição aí, quando o paciente sai, né, para as unidades abertas, aí vai dificultando a nossa medida. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, mas só agradecer mesmo, né? E eu acho que Grace levantou a mão, Davi está parabenizando aqui, colocando é uma, que Isis é uma ótima professora, né? Fernanda levantou a mão, pode ficar à vontade. Ah, acho que só tem Fernanda. Fernanda, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ives. Vou abrir a câmera. Primeiro, eu gostaria de dizer parabéns. Achei não, né? Acho que todo mundo conseguiu ver que foi um trabalho muito bem desenvolvido, né? Pela maneira como você pontuou, colocou pra gente, né? E finalizando com a publicação, né? E pelo desdobramento também, né? Vendo que você pretende continuar com ele, já tem outros objetivos aí em mente. A questão da sua jornada também acho que é bem legal, né? Bem inspiradora para todo mundo que está aqui no grupo. Com certeza, né? Pra gente ver que tem muita dificuldade, sim, mas também tem muita questão, né? De você ver o que você quer e seguir. Achei muito legal. Parabéns. Minha pergunta é sobre a HMOB. E aí, eu vi que você falou, mas aí depois eu acabei que eu fiquei com dúvida. Eu vi que você pode colocar restrição clínica na resposta dos pacientes, né, na escala. Mas eu fiquei assim, por exemplo, tem paciente que eu consigo avaliar no leito, né, e aí eu faço toda aquela avaliação no leito, mas ele está restrito para fazer atividade fora do leito, por exemplo. Nesse caso, eu pontuo restrição e ele fica com aquela pontuação, ou eu não consigo utilizar a escala toda, por exemplo, se ele não conseguir fazer os três blocos. Nesse caso, você vai escrever restrição clínica a partir da atividade que ele tem restrição clínica. Então, por exemplo, ele não pode ficar de pé, né? Então, aí, no caso, seria um paciente que, não, que tem um impedimento clínico para ficar de pé. Então, bloco 2 ele já teria RC. Então, quando você me apresentasse, por exemplo, um bloco 1 de 42 pontos e um bloco 2 e 3 zerado, mas não vai estar zerado, vai estar com a restrição clínica escrito, eu já vou saber que não é necessariamente por dor, fraqueza, impedimento, limitação funcional, incapacidade, coordenação, mas é porque existia uma indicação de não realização, uma indicação clínica de não realização dessas atividades. Então, a gente não fica na dúvida, por exemplo, uma FSS de 20, eu não sei se ele pontuou mal em tudo, né, ou se ele não executou a parte da deambulação e ficar de pé, né? Então, a ideia era tirar essa dúvida. Porque, por exemplo, o exemplo aqui eu vou trazer da FSS, porque também foi essa utilizada no artigo, né? Quando a gente olha só a pontuação bruta, o score bruto, a gente fica na dúvida o que aconteceu, se é por fraqueza, né, ou por conta de que não foi avaliado. Mas se eu tenho como separar, né, em blocos, e um bloco já está dizendo a pontuação, e o bloco 2 e o bloco 3 já tem escrito restrição clínica, não tenho dúvida que aquilo não foi avaliado porque existe uma restrição. E, por exemplo, se o paciente inicialmente eram 42 e aí depois foi para HMOB 60. Então, a primeira avaliação está escrito 42, bloco 2 RC, bloco 3 RC. E na segunda avaliação, ele já pontua ali HMOB 60, 42, e o restante no bloco 2 e 3. Né? Então, eu já sei que não foi com uma melhora funcional específica, tá? Como às vezes a gente fica na dúvida. Uma FSS que antes era de 20 pulou para 35 e você pensa, nossa, existe um milagre da mobilidade aqui. Na verdade, não. Né? Às vezes era porque o paciente estava torporoso, narcótico, né? Estava com dor, e aí por isso ele melhorou tanto o score de mobilidade. Na HMOB, só pelo fato de já estar dizendo que é restrição clínica, e a segundo momento,
o HMOB subiu, você sabe que não foi uma melhora funcional. Especificamente porque, na verdade, no primeiro momento ele tinha uma restrição e no segundo momento ele não tinha mais essa restrição, o fisioterapeuta conseguiu executar a escala completa, entendeu? Muito bom. Eu posso considerar as pontuações por blocos separadas, no caso, por exemplo, numa avaliação de pesquisa, ou sempre faço essa consideração, como você falou, tantos pontos, mas com restrição, ou tantos pontos apenas? Ah, sim. Você está falando score total, tipo HMOB 90? Isso, eu posso considerar o score do bloco, ou sempre considero o score total? Não, ela foi feita para você descrever ela em blocos. Então, seria B1, 42, por exemplo, um HMOB de 90, ou seja, um paciente completamente independente para fazer todas as atividades. Você vai ter escrito HMOB B1, 42, B2, 24, B3, 24. Aí sim você vai estar dizendo que ele é independente para todas as atividades. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Parabéns novamente. Obrigada. A dúvida é bem comum mesmo, né? Porque não de modo geral, IMS, você fala IMS 8, 7, 3, né? A FSS tanto, né? A maior parte funciona com score total. Realmente, e até em termos de você descrever na pesquisa, você consegue fazer essa diferenciação, né? Do bloco que ele tá melhor, né? Ou não teve uma boa pontuação. Emily está parabenizando que a apresentação foi excelente, né? Que a proposta, né, da Gamob é muito promissora e que talvez outros instrumentos não conseguissem, né? Ela tá colocando que abrange dimensões que outros instrumentos não conseguem. Grace também está parabenizando, ótima abordagem, né? Ela enfatiza aqui que tem pacientes, né, pós-alta da UTI, então é um instrumento que possibilita, né, esse acompanhamento, principalmente pacientes que começam a performar melhor, né, do ponto de vista de mobilidade, que outras escalas já vão chegando no teto, e a Gamob permite reconhecer. Pessoal, mais alguém gostaria de falar? Pode ficar à vontade. Podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Só vou fazer algumas pontuações aqui para a gente. A gente já está chegando ao final da nossa reunião. Ô Isis, eu tenho uma dúvida, né? É, como você diferencia o que é um auxílio mínimo, moderado e máximo? Como foi que no treinamento do pessoal? Essa é a parte mais difícil, que a gente gastou mais tempo ali na parte de desenvolvimento, sem dúvida, foi a parte mais difícil. Por quê? Porque a gente queria fugir da subjetividade ao máximo, mas era muito complicado esse processo, né? Então, o que que a gente tem, né, de pensamento desse pequeno moderado, mas existe a subjetividade, o que é pequeno para mim, o que é pequeno para você, né? Mas a gente seguiu aquela descrição, aquele pensamento que existe na FSS, né? Que grande auxílio, o paciente faz apenas 25% do trabalho, né? 75% ali é feito pelo profissional, moderado auxílio, isso quer dizer basicamente uma parte do trabalho o paciente consegue fazer e a outra parte do trabalho para executar a atividade o profissional ajuda ele. E pequeno auxílio sendo, de fato, a maior parte do trabalho para executar a atividade é feito pelo paciente e eu preciso apenas entrar com um pequeno auxílio, ou seja, pouca ajuda para ele realizar a atividade. Mas isso continua sendo ali um, uma limitação, né? Uma limitação da escala, porque a gente não conseguiu fugir, de certo modo, de alguma subjetividade no processo do que é pequeno, moderado e grande apoio para realizar. Tudo bem, digamos assim, provavelmente os extremos, né? A gente é tranquilo, né? O que é independente, o que é modificado,
né? O que não faz, a gente consegue ter uma tranquilidade, né? Mas principalmente pequeno, moderado e grande auxílio. Por exemplo, eu mobilizando o paciente, posso dizer que foi grande auxílio e talvez, Rodrigo, você me diga, não, mas isso foi pequeno para mim, né? Então, ainda, isso aí requer, assim, deixa espaço para a subjetividade. Silas, levantou a mão, pode ficar à vontade, Silas. E boa noite, professor, boa noite, pessoal. Isis, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho. Eu, criar instrumentos é um trabalho extremamente árduo e merece muito valor. Mas eu queria perguntar duas coisas. A primeira é uma questão metodológica, que eu não via exatamente no início, quando você começou a falar sobre o instrumento, mas eu queria saber se na construção do construto, se você chegou a fazer um Delphi ou não precisou, porque o caminho metodológico foi outro. E uma outra pergunta é em relação o objetivo da escala. Nesse caso, o objetivo do HMOB seria substituir a utilização de várias escalas que a gente tem atualmente, ou não? É para associar, e como o professor falou, para avaliar principalmente o paciente que já chegou num teto funcional, e aí o HMOB ele dá aquela avaliação ali para além do teto. Boa. Não. Você perguntou método Delphi, se eu fiz método Delphi? Isso. Não fiz o método Delphi. Seguir a metodologia de outras escalas, né, do desenvolvimento de outras escalas, que foi a avaliação qualitativa e validação de conteúdo, utilizando para confiabilidade, né, modelos de correlação. Hoje, né, bom, ao longo da trajetória do estudo, a gente entende que talvez existissem metodologias que fossem melhores, por exemplo, fazer análise hash, fazer análise fatorial durante o desenvolvimento da escala, mas isso lá em 2019 e 2020 não foi executado e a gente realmente não tinha, inclusive eu não tinha esse pensamento para a realização, por exemplo, de modelo de análise fatorial exploratória e depois fazer uma análise fatorial confirmatória, tá? Que hoje, por exemplo, se eu fosse desenvolver uma escala, eu primeiro faria isso, tá? Faria algumas abordagens metodológicas diferentes. Porém, eu segui a metodologia que era presente na época para a confecção da maior parte das escalas que a gente conhece hoje, né, que são basicamente com alfa de Cronbach, que usam correlação de Pearson, que utilizam intervalo de correlação intraclasse, né, maior que 0,70 para descrever uma boa correlação. Então, a gente seguiu aquele modelo metodológico de boa parte das escalas. A gente tem até algumas escalas, como por exemplo CEPAX e etc., que depois fizeram novos estudos de validação, né, e depois refizeram alguns ajustes na pontuação, né, a gente pode observar isso na literatura, né, tem, por exemplo, tem a CEPAX-S, porque ela já foi atualizada, né, é como se fosse uma nova versão da CEPAX, a PERM também, ela deu fez análise hash depois de pronta, né, e deu uma atualizada nela. É uma possibilidade se a gente identificar. Nos estudos... contínua, né, para aprimorar o instrumento. Eu não entendi, não. Eu só ouvi aprimorar. Assim, não que é uma construção contínua para aprimorar um instrumento, né? Sim. Então, por exemplo, esse estudo foi o de desenvolvimento e validação, que foi nessa população, foi uma população grande, 110 pacientes, eu precisava de pelo menos 100, né, para fazer um estudo de confiabilidade adequado, então a gente fez com 110, mas, por exemplo, no estudo que a gente vai fazer com a colega do mestrado dela, já vai ser uma outra população, então vai envolver uma nova validação, né? É uma fantástico. Aí a sua outra pergunta foi em relação ao objetivo também, né? O objetivo da escala.
Bom, não, o objetivo da escala não é necessariamente ou desbancar as existentes no mercado, não é isso. Mas entender que é comum que avaliações mais simples, né? Por exemplo, eu acho a FSS fantástica, eu acho bem tranquila, a IMS também, ela é muito fácil de ser executada, mas claro que ela traz aí algumas limitações, como por exemplo, a IMS eu categorizo o paciente em valores muito específicos, não necessariamente levando em consideração a performance dele, tá? Já a FSS, eu já consigo trazer um pouquinho mais de avaliação de performance, né? Porque ela já vai ali de 0 a 7 e tem blocos, os 5 blocos avaliativos dela, mas também eu não consigo depois, a partir de deambulação, né? 45 metros, depois disso, eu não sei se esse paciente precisa de mais ou não, né? Então, de um modo geral, como o exemplo que eu dei, né? De pegar um objeto no chão. Isso não é avaliado pela FSS, logo, isso não possivelmente não vai ser rastreado pelo fisioterapeuta, não vai ser treinado, e isso pode, lá na frente, ser um motivador para uma queda, para uma estabilidade, porque não foi observado. Então, eu entendo a HMOB como ela pode ser, eu entendo ela como uma avaliação que tende a ser mais completa. E eu entendo também que tem situações onde eu não consigo realizar essa avaliação mais completa, que eu, a depender do contexto da minha UTI, para mim, a EMS pode funcionar, né? E a depender dos outros contextos, a HMOB, ela vai me dizer informações mais detalhadas. Eu também acredito que eu posso utilizar dois instrumentos, né, no mesmo setor, mas em momentos diferentes. Eu não aplicaria um EMS junto exatamente com o HMOB, mas eu posso utilizar um EMS de padrão e um HMOB para reavaliações, né, para eu conhecer de fato a minha população e ver os resultados que estão sendo executados com a assistência da equipe, tá? Eu faço Então, um estadiamento e eu olho a performance. oi? É como se a gente olhasse o estadiamento e depois a gente olhasse a performance. Isso, eu consigo categorizar o estado funcional, né, por exemplo, com a EMS, mas para eu conseguir, de fato, entender o que ele está precisando melhorar, quais são os pontos, etc., a HMOB, eu acredito, né, que ela consegue dar mais detalhes para esse racional, para a construção desse diagnóstico, para o entendimento do resultado das nossas intervenções. Então, depende do seu serviço. É uma possibilidade você utilizar, então, mais de uma escala, tá? Em momentos diferentes, tá? Eu acredito nisso. Em momentos diferentes, não é... Hoje é dia de avaliação. Eu chegar lá e fazer CPAX, HMOB e MS no paciente. Maria, só Provavelmente, terminar o CEPAC já. né, não dá, sem condição um negócio desse. Não dá porque o paciente da gente não vai tolerar. A gente não teria tempo para executar todas essas avaliações na mesma medida. No mesmo momento, né? Então, assim, nem a logística do plantão permite, nem o nosso paciente toleraria, mas eu entendo isso como uma possibilidade da gente unir informações e não ficar apenas preso a um indicador apenas, né? Então, utilizar só um instrumento e utilizar, e às vezes esse instrumento não ser capaz de falar para a gente se a gente está conseguindo alcançar outros resultados. Muito obrigado, Ives. Aproveitando sua dúvida, é uma coisa muito comum, porque talvez os colegas ficam assim, mas para que mais uma, né? Eu gosto tanto dessa, mas foi visto, a ideia da Gamov foi justamente com base nas limitações das que já estão aí. Isso não quer dizer que as que estão publicadas são ruins, não, são muito boas. Por exemplo, a CEPAX é excelente, ela que tem as melhores propriedades de medida avaliadas, né? Em diversos estudos de validação dela, ela sempre se mantém com excelentes resultados, mas ela tem impedimentos reais, né? Precisa de recursos a mais, ela é mais demorada, né? E às vezes, por exemplo, eu posso não ter interesse de avaliar alguns domínios que ela avalia, né? Então,
Por exemplo, se eu quiser apenas avaliar a mobilidade, né, de uma forma mais detalhada, eu direcionaria os meus esforços para a HMOB. Mas se eu apenas preciso, por exemplo, se é uma UTI cirúrgica, né, onde os pacientes são de muita baixa complexidade, a IMS atende, né? A IMS, de modo geral, atende os indicadores que esse profissional vai precisar gerar, né? De progressão de mobilidade, de marco de distância percorrida. Muito bom. E é bom também que assim, a gente consegue muito direcionar, facilita para o direcionamento da prescrição. Porque já que eu tenho vários domínios sendo avaliados, e às vezes coisas que, por exemplo, o MRC ele não tem sensibilidade para pegar. Então, muito legal. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Desculpa aí. Obrigada. Gente, né? Queria mais uma vez agradecer a Isis, né? Muito obrigado mesmo, parabéns, viu? Que Deus abençoe você na sua trajetória. Gratidão por estar aqui conosco, né? Tá, eu sei da sua vida, né? Da correria, com o bebê, com tudo. A gente sabe que não é fácil, né? Mas que sirva de inspiração. Inclusive, não sei se Grace está podendo falar. Está podendo, Grace? Sim. Eu queria pedir, se você puder, fazer uma reflexão para a gente finalizar essa reunião nossa. Você que está aí vivendo agora, né, um pouquinho do que Isis viveu no início da trajetória dela. Você estava, eu acho que em 2 UTIs, né, em Porto Seguro. Eu acho que você diminuiu, né, seu plantão, diminuiu algumas atividades para poder ingressar agora no mestrado. E queria que você contasse um pouquinho aí se a fala de Isis te inspirou, né? Para você poder, se você puder fechar essa nossa reunião. Isis, muito obrigado, viu, minha flor? Tudo de bom. Obrigada a você, Rodrigo, pela oportunidade. Boa noite a todos, né? Sou a Grace, eu sou aqui de Porto Seguro, nós estamos da Bahia. Meu celular vai descarregar, né? Que eu tô aqui com meu bebê, inclusive, também. Mas dizer parabéns, né? Li o seu trabalho, achei muito interessante como une, né? Também as transferências de posicionamento, lateral, avalia os dois lados também. Achei bastante interessante, que também vai avaliar, principalmente esses pacientes com AVC, a gente consegue avaliar qual lado que tem mais funcionalidade, como também direcionar a equipe, né, em relação à mobilização precoce, de acordo com essa escala, a gente consegue também avaliar. Então, meus parabéns, e estou por aqui, né, sendo incentivada, sendo inspirada por pessoas que já percorreram seus caminhos, e a gente fica muito agraciada, muito feliz quando a gente vê profissionais, né, que se destacando e inclusive fazendo um trabalho incrível como esse. Então, meus parabéns, Isis. Eu vou ser um pouco breve, que meu celular pode descarregar, só para finalizar minha fala, e agradecer mesmo pela sua participação. Muito obrigada. Obrigada, viu, Grace? Obrigada.